Fala pessoal, o Palmeiras ficou no empate com o Vasco hoje, jogando em casa, e um resultado que não foi nada bom, porque não apenas o jogo não foi convincente, foi um jogo onde o Felipão preservou muitos titulares, só o Dudu, Bruno Henrique e o goleiro Everton. O restante ele mesclou, como já havia feito no jogo contra o Godoy Cruz, só que mesclou mais ainda, né? Deu chance para o Arthur Cabral, que a torcida queria muito ver, nesse bate-cabeça do Felipão entre o Daverson e o Borja, e o Arthur não recebe oportunidades. Ele visivelmente queria jogar, tanto que depois do jogo falou que foi o primeiro jogo em que ele atuou 90 minutos desde dezembro. Recebe menos oportunidades do que gostaria e do que a gente poderia observá-lo, né? Ele até brigou com os zagueiros lá, teve uma ou outra chance, mas é muito pouco para a gente analisar o que pode render o Arthur Cabral, que veio de uma temporada espetacular no Ceará e tem sondagem de outros clubes, né? A gente já falou aqui, o Grêmio tinha um interesse, não nos valores que foram ventilados, mas o próprio Vasco da Gama, enfim, outras equipes querem contar com o Arthur Cabral. E está chegando aí o Henrique Ceifador, que já jogou no Palmeiras até o final do ano, um empréstimo lá da China. Vai ser difícil o Arthur jogar. Mas enfim, o Palmeiras, ele até teve oportunidade para vencer o jogo. No segundo tempo meio que dominou, né, a posse de bola, criou chances, obrigou o Fernando Miguel a trabalhar, mas muito pouco, né, para o que se imagine, para o que se espera desse Palmeiras, que já soma 5 jogos sem saber o que é vencer. E o pior não é só isso, né? O pior é que vem de uma eliminação para o Inter, vem de uma derrota para o Ceará, vem agora um empate com o Vasco, vem esse jogo lá contra o Godoy Cruz, que saiu perdendo por 2-0, teve que buscar o resultado, empatou 2-2 e o jogo de volta já é terça-feira. Por isso que o Felipão preservou. E aí o que me surpreendeu, assim, pelo menos a gente não está muito acostumado com isso, né? E não pode se acostumar com isso. Eu entendo a crise, entendo a cobrança, entendo que o time está entregando menos do que deveria depois da Copa América, depois da pausa, mas o time que ainda, né, é o líder do Campeonato Brasileiro, pode perder a liderança no domingo, enfim, né, mas mesmo assim seguirá na ponta, é o atual campeão. O time foi vaiado depois do empate e teve um protesto fortíssimo na frente do estádio, com torcedores chamando o elenco de pipoqueiro, dizendo que terça-feira virou obrigação, chamando o time de pipoca e tudo mais. Eu acho um pouco exagerado. Eu entendo o momento, entendo que as cobranças devem acontecer, tem muita coisa para ser ajustada nesse Palmeiras, como eu disse, não é apenas os resultados que não estão vindo, o time está um pouco bagunçado. O Felipão acabou mexendo no time porque algumas peças não estavam dando resposta e me parece que os que entram um pouco desentrosados. Teve um lance no segundo tempo, aliás, no primeiro tempo, em que o Bruno César pega uma bola e o Bruno César já não é mais moleque, né? E ele atravessa o campo 50 metros sem ninguém chegar, um buraco no meio. Tudo bem que foi num contra-ataque, mas uma recomposição completamente desorganizada da defesa. Uma defesa que até pouco tempo atrás não tomava gols, de repente tomou 7 gols em 5 jogos. E de várias formações, né? Seja a defesa titular, com o Luan e o Gustavo Gomes, o Gomes completamente atrapalhado nesse período, ou com o Antônio Carlos e o Dracena. Alguma coisa não está acontecendo. Pode ser que tenha a ver com confiança, com postura do time, com um desequilíbrio, né? Eu sempre falo, essas equipes que são muito badaladas, elas têm uma dificuldade de suportar a pressão. Acontece com o Flamengo, acontece com o Palmeiras. Você está lá no topo, quando você sofre uma eliminação como foi na Copa do Brasil, é difícil de você reorganizar as coisas, porque tudo começa a ser questionado. E aí, se calha de ser eliminado na Libertadores, por exemplo, tudo vai por água abaixo. E não pode ser assim. Eu sei que há uma cobrança, eu sei que pelas peças que tem o Palmeiras deveria estar jogando mais, mas eu também acho que não é por aí, não é esse tipo de manifestação que vai fazer com que o jogador jogue mais na terça-feira. Nunca costuma funcionar. Não é assim que as coisas normalmente funcionam. O Felipão é um cara experiente, eu imagino que ele deve estar entendendo o momento. Alguns jogadores com quem a gente conversou na zona mista estão entendendo essa instabilidade e sabem que precisam dar a resposta. O Godoy Cruz não é um adversário que forneça muita resistência.
Foi um início de jogo meio atípico lá na Argentina, com 2-0, e o time parece que estava meio dormindo, né? Não fosse o Felipe Melo, que parecia ser o único acordado, fazer o gol. O Gomes ainda fez um pênalti infantil, o Everton defendeu, senão a situação poderia ser muito pior. Mas o fato é que o Palmeiras tem condições de vencer bem, avançar na Libertadores e respirar, porque o momento é terrível, a instabilidade que vive o clube agora, só que eu acho que esse tipo de pressão não colabora, não ajuda. Podia ter ganhado do Vasco? Podia, só que o Vasco fez um bom jogo, tem um adversário do outro lado, tem um treinador experiente como o Luxemburgo, que está recuperando essa equipe. Não é da noite para o dia que as coisas funcionam. O Vasco fez um bom jogo, sim, segurou o Palmeiras, fez uma marcação muito forte, e o Palmeiras no segundo tempo teve o tempo todo no campo do adversário. Mas aí, claro, faltou a tranquilidade, faltou a finalização. Cada vez que o time perdia a bola, a torcida pressionava e tudo mais. É um cenário que esses jogadores vão ter que saber sair, porque na terça o jogo é em casa também. E aí, se até os 15, 20 minutos iniciais o gol não sair, certamente vai ver aquele burburinho e tudo mais, e é uma pressão que... Porque o 0-0 da Palmeiras, o 1-1 da Palmeiras, mas se não ganhar, eu temo que a repercussão com a torcida também seja negativa. Vamos ver o que vai acontecer. Para mim, o Palmeiras tem totais chances de avançar na Libertadores. Mas até lá, esses caras vão dormir pouco, não tenha dúvida. Valeu, pessoal. Volto na próxima. Tchau.